Boa noite, a paz do Senhor para os meus amados irmãos e os meus prezados ouvintes. Eu quero ler nessa noite essa passagem aqui de Lucas, no capítulo 15, do versículo 16 em diante, que diz assim: E certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte que me cabe dos bens, e ele lhe repartiu os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho mais novo disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Nós podemos ver aqui que esta passagem ela é uma das passagens mais conhecidas, que é a passagem que nos fala sobre o filho pródigo. E nós podemos dar um tema a esta passagem como os prejuízos de uma escolha errada. Nós podemos ver que o Senhor Deus, Ele nos dá liberdade para fazermos as nossas escolhas. Por quê? Primeiramente, o livre-arbítrio é um direito do homem concedido por Deus. Já imaginou, meu prezado ouvinte, que esse filho pródigo, esse jovem, ele tinha tudo o que ele queria. Um pai fazendeiro, um irmão trabalhador, e ele vivia meio que desligado naquela fazenda, a observar as coisas que estavam lá fora. O desejo dele não era de estar ali, ele queria conhecer o mundo, ele queria ganhar o mundo. E devido a essa liberdade que Deus nos deu para fazer as nossas escolhas, ele se achou no direito de pedir para o seu pai a sua herança, a sua parte que lhe cabia. E ele pediu a sua parte que lhe cabia, porque ele teve o livre-arbítrio. E nós podemos ver que muitas pessoas hoje tem tido tudo do bom e do melhor. Às vezes nós podemos ver em um relacionamento o cônjuge, uma das partes não muito satisfeita, muito feliz com a vida que leva. Às vezes não é aquela vida de rainha, mas o marido ou a esposa procura lhe dar coisas boas, procura lhe dar uma vida até digna, mas às vezes começa a vacilar e começa a olhar para o mundo lá fora. E aí Satanás ele
ele é inteligente, ele é astuto, ele começa a jogar a semente maligna nos corações. E muitas pessoas não resistem. Não é só o lado também de casais, mas sim de jovens que nasceram no Evangelho. Muitos nasceram no Evangelho para filhos de pastores e vivem a observar o mundo lá fora. O desejo deles é de estar lá fora. E eles começam a experimentar das coisas, começam a experimentar, um cigarro não faz mal, uma cerveja não faz mal, e daqui a pouco aquilo ali não está muito legal, não está deixando ele muito alegre. Aí as pessoas, seus amigos, falam assim, não, é uma drogazinha, uma maconha, daqui a pouco dessa maconha vai para uma cocaína, e quando pensar que não, já era, já está perdido, já está mergulhado lá no mundo das drogas, da prostituição, do adultério. É isso que acontece, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, devido ao livre-arbítrio que Deus deu para o homem. É um direito de cada um, de cada cidadão, concedido por Deus. Deus deu esse livre-arbítrio para o homem desde a fundação do mundo, que foi o caso de Adão e Eva. E Eva, ela teve a sua escolha quando ela foi tentada pela serpente, sagaz, inteligente, que ela ofereceu daquele fruto que não podia comer. E ela falou, não, Deus falou que dessa árvore aqui a gente não pode, esse fruto a gente não pode. Mas aí, como a serpente foi inteligente, falou assim, olha, pode sim. Sabe por quê? Porque o dia que vocês comer desse fruto aqui, vocês serão igual a Deus, vocês terão conhecimento do que é certo, do que é errado, entendeu? Vocês não vão morrer. E aquilo ali foi uma coisa assim que agradável aos olhos de Eva, e ela comeu, e depois ela deu para o marido também. E aí quando Deus estava lá no jardim lá procurando por eles, eles estavam escondidos, eles pegaram folhas para tampar a vergonha da nudez, porque eles perceberam que eles estavam nus, né? O pecado jaz à porta. E essa foi a situação, o que aconteceu com aquele filho pródigo. Ele resolveu sair de casa. Por quê? Porque ele tinha um livre-arbítrio e o seu pai não o proibiu. O seu pai, ele deu a sua parte, e a Bíblia fala que ele foi para um lugar distante. E quando ele chegou lá, ele começou a gastar tudo que tinha nos prazeres, arrumou muitos amigos, muitos colegas, era rodeado de pessoas. As pessoas estavam sempre ao seu lado. E ele estava pensando assim, nossa, se eu soubesse que era bom assim, eu já tinha saído de casa há muito tempo. Né? As pessoas, os casais, quando se separam, e no começo é tudo bom, é tudo maravilhoso, está vivendo um novo romance, ele é melhor do que o meu marido, ele é muito melhor, ele é muito mais carinhoso, ele é muito mais bonito, ele é mais inteligente. No começo é tudo assim. Satanás, ele coloca um prato para a pessoa, aquele prato farto, e o ser humano cai nessas artimanhas, nas ciladas de Satanás. E a decisão é do ser humano. Nós é que temos esse direito de decidir. E quando nós decidimos erradamente, mais na frente as consequências virão. Deus nos dá a liberdade para fazermos as nossas escolhas. E a sua sorte pode estar em suas mãos, se você fizer a escolha certa. Se aquele jovem tivesse falado assim, não, eu vou ficar aqui com meu pai, eu vou ajudar o meu pai, eu vou trabalhar, eu vou granjear aqui essas coisas aqui, vou fazer essa terra dele produzir mais e mais, ele teria sido bem sucedido, ele teria feito a melhor escolha e não teria pagado com um preço muito alto. A Bíblia nos fala que aquele rapaz, depois que ele gastou toda a sua fortuna, que ele gastou todo o seu dinheiro, a palavra de Deus nos fala que sobreveio àquele lugar uma grande fome.
E aquele rapaz já não tinha mais dinheiro para comprar comida. E aí ele foi pedir socorro, ele foi pedir ajuda. Depois que ele consumiu tudo, a Bíblia nos fala, nos relata que veio uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Aí foi aonde ele procurou ajuda, em uma daquelas terras. E o homem mandou ele para o campo, para ele apacentar porcos, cuidar de porcos. Olha a situação de um rapaz que tinha tudo na sua casa, na sua fazenda, e agora estava passando necessidade. Estava cuidando, apacentando porcos, comendo das alfarrobas, das migalhas que sobravam para ele. E é assim que Satanás faz. Quando você cai no mundo, quando você cai no mundo da prostituição, do adultério, das drogas, da cachaça, no começo tudo parece ser bom, parece ser mil maravilhas, mas depois o diabo ele mostra as garras. E aí começa a vir as lutas, as tribulações, as decepções dessa vida. Quando você está mergulhado lá no mundo das drogas, os teus amigos começam a te deixar, eles começam a se distanciar de você, e você começa a padecer. Você muitas das vezes começa a querer tirar a sua própria vida, e começa a lembrar dos momentos bons que você vivia na sua casa, que você vivia com seu cônjuge, que você vivia com seu pai, com a sua mãe. E agora abaixa a cabeça e começa a falar assim: meu Deus, que tolo que eu fui. Agora para mim não tem mais jeito. Agora eu não vou mais ser aceito. Eu queria ser aceito lá pelo menos como um dos jornaleiros do meu pai, um dos criados, daqueles trabalhadores. Mas agora está perdido, já não tem mais jeito para mim. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu pai não vai me aceitar. Eu vou ser criticado pelos meus irmãos. Eu vou ser criticado pelos meus parentes. E você que está separada do teu cônjuge, separado, você pensa assim: não tem mais jeito. Ele não vai mais me receber. Mas pode ter certeza que se seu cônjuge estiver na presença de Deus orando por você, ele vai estar de braços abertos como o pai do filho pródigo, esperando você chegar e falar: olha, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu esposo, tua esposa, teu filho, tua filha, mas me recebe pelo menos como um dos teus criados. Me deixa ficar aqui pelo menos para fazer alguma coisa para você, para ser teu empregado, ser teu servo, tua serva. Mas Deus, ele está esperando você. Jesus Cristo, ele te ama. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e para tudo sempre. Deus, ele sempre vai estar esperando você, com os braços abertos, porque ele te ama e ele quer te salvar. Ele morreu lá na cruz do Calvário, foi por mim e por você, e ele está esperando por esse momento, ele está aguardando por esse momento. Então levanta-te e vai ao encontro de Deus. Deus, ele quer te salvar, ele quer te transformar.